Já ouviu falar de manutenção preditiva? Saiba como a tecnologia pode prever o futuro das suas máquinas. Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação, trabalho há mais de 20 anos com manutenção industrial e sou diretor aqui no Grupo DAP Engenharia. E hoje nós vamos falar sobre manutenção preditiva. Vamos lá? Pessoal, antes de iniciarmos, veja aí se você está inscrito nesse canal, porque eu faço esses conteúdos com a máxima dedicação, pensando na entrega de valor para vocês e tem muitos conteúdos aqui. Então, já veja se você está inscrito, se não estiver, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like logo no início do vídeo. Vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje. Como implementar a manutenção preditiva na prática? Nós estamos falando aí, aqui neste canal, no canal do Grupo DAP, eu sempre estou falando, de indústria 4.0, de tecnologia, mas como aplicar isso na prática, no dia a dia da manutenção? Com manutenção preditiva, tá? Essa é a resposta. Então a manutenção preditiva é uma estratégia revolucionária que tem transformado a forma com que as empresas gerenciam seus ativos, Fazem a gestão ali, a manutenção dos ativos. Ao invés de realizar manutenções preventivas em intervalos fixos, tá? Essa aí é aqueles que têm os períodos, que eu determino de acordo com a vida útil, diversos fatores, informações do fabricante. Eu posso, a manutenção preditiva, ela utiliza dados, tá? E análise para prever quando o equipamento pode falhar, permitindo intervenções precisas e oportunas, tá? O que quer dizer oportuna, gente? Eu faço uma parada planejada, mas ela está planejada para me executar uma tarefa em específico que foi, aquela tarefa, aquela intervenção de manutenção foi embasada em dados, em processamento, em coleta e processamento daqueles dados. Isso é manutenção preditiva na prática. Mas como colocar a manutenção preditiva em prática no dia a dia, tá? Vamos para 6 passos importantes para isso acontecer na prática, tá? Então, identifique os ativos críticos, mapeie seus equipamentos, faça um inventário completo de todos os equipamentos, incluindo informações como modelo, fabricante, idade, histórico de manutenção, a tag completa, tá? A identificação do ativo, até para você fazer um inventário, inventário de ativos aí, você precisa, ter uma tag completa. Então a tag completa você coloca o modelo, fabricante, idade, número de série, part number se tiver. Aí você vai ter que colocar, às vezes ele é um equipamento que tem vários blocos, uma linha de produção, e você pode cadastrar o bem pai, tá? E o filho. Um exemplo, uma máquina de papel, por exemplo, uma máquina, um coater, uma máquina de revestimento, uma impressora que é grande. Então eu tenho lá desbobinador, controle de tensão e centralizador de banda, aí depois eu tenho as unidades de impressão, tenho o resfriador, que é o chiller, e aí por assim vai, tá? Tenho o secador, então eu tenho o cadastro lá do ativo e eu tenho o bem pai e os filhos ali, que são as partes desse equipamento, tá? Mapeie tudo. Avalie o equipamento. Identifique quais equipamentos são cruciais para a produção e quais falhas podem causar maior impacto na sua operação, tá? Colete dados, sensores. Instale sensores nos equipamentos para coletar dados sobre vibração, temperatura, pressão, corrente e outras variáveis relevantes. Tem umidade também, que a gente coleta via IoT, tá? A maior parte desses sensores é via IoT, tá? Internet das coisas. Para você que não conhece sobre IoT, corre lá no canal, depois de assistir esse vídeo, tem um vídeo lá no canal do Grupo DAP Engenharia explicando sobre a indústria 4.0, sobre IoT, tá bom? Tem podcast lá, o DAPcast também fala muito sobre a indústria 4.0, sobre Big Data, sobre computação em nuvem, sobre IoT, tem muita coisa lá no canal do Grupo DAP, tá? Para você absorver conhecimento. Então, o que acontece? Eu tenho lá, hoje eu consigo monitorar a vibração, temperatura,
pressão, consumo energético, tá? Eu instalo multimedidor, ele pode ser IoT, pode ser via cabo, comunicação, mas eu instalo multimedidores com um transformador de corrente nas entradas da potência elétrica de cada motor, tá? Então eu tenho um motor lá de 10 CV, poxa vida, eu queria monitorar o consumo daquele motor. O que eu faço? Hoje está muito acessível a tecnologia para eu monitorar o consumo energético por motor ou por equipamento, tá? Quero monitorar o consumo energético daquele equipamento, tá? Para mim ver qual o horário que ele está consumindo mais energia elétrica. Eu quero monitorar vibração, temperatura e consumo energético de um motor, tá? Então o que eu posso fazer? Eu vou ter dados de vibração, temperatura e consumo de energia. Esses dados, eles vão mostrar, conforme eu processar esses dados, eles vão mostrar a saúde do meu motor. Como? Aumento de vibração, é sinal de alerta. Aumento de temperatura, opa, sinal de alerta. E se eu estou consumindo mais energia, né, produzindo na mesma velocidade, tendo a mesma produtividade, quer dizer que aquele motor ele está, tá, com a vida útil ali comprometida. Juntando esses dados, eu consigo ter, né, uma previsibilidade de quando esse dispositivo, esse equipamento vai falhar. Olha que bacana, tá? Então, o software de monitoramento, né, utilize software especializado para coletar, armazenar os dados dos sensores. Não é só armazenar, é processar também, tá? Nós vamos falar de 6 passos aqui para você aplicar a manutenção preditiva na prática. E eu vou acompanhar isso com você. Então, nós estamos no segundo. Temos mais 4 para falar. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui dominando a manutenção preditiva, tá? E se não se inscreveu lá no início do vídeo, essa é a oportunidade. Já faça a sua inscrição, ative o sininho e já deixe o seu like aí. Vamos continuar aqui para o terceiro, que é a análise de dados. Identifique padrões. Utilize ferramentas de análise de dados para identificar padrões e tendências nos dados coletados, tá? Compare com os dados históricos. Isso você pode colocar ali uma IA, você pode colocar ali um software com machine learning, tá? Com ML, para te ajudar aí a comparar com os dados históricos. Olha aí, indústria 4.0 aí na sua manutenção, tá? Essa comparação, você pode usar software para fazer isso, tá? Você pode usar IA, inteligência artificial. Algumas ferramentas que utilizam algoritmos de aprendizado, né, de máquina para identificar padrões complexos e prever falhas com maior precisão. 4. Estabeleça os limites de alarme. Defina os valores críticos. Defina valores limite de cada parâmetro monitorado, acima dos quais um alerta deve ser gerado, tá? Esse alerta pode ser colocado num dashboard, esse alerta pode ser disparado um e-mail, esse alerta pode ser disparar uma mensagem no painel da máquina, integrado ali com SCADA, né? A manutenção integrada com o sistema SCADA ali, o supervisório, pode ser de diversas formas, tá, gente? Configure alarmes, configure o sistema para gerar alertas quando os valores limite, né, forem ultrapassados. Então, né, aí a gente coloca aí, tem uma imagem aí do cara, né, estudo das vibrações, análise de superfície, são todas técnicas de manutenção preditiva que você pode aplicar. Hoje tem muita tecnologia, gente, disponível, tá? Vou falar algumas marcas aqui, eu acho que a Traction, ela tá com bastante coisa de preditiva, de monitoramento aí, tá? Tem outras também, né, de marcas já renomadas, tá? Então eu acho que hoje vale você fazer um piloto de preditiva aí, pega um equipamento em específico, faz monitoramento lá de alguns dados, né? Faz de vibração, temperatura e consumo energético. Cara, muito simples, né? Vai no setor de manutenção aí, cara, vamos fazer um piloto aqui para depois a gente, se aprovar, a gente contrata uma empresa como o Grupo DAP Engenharia, né? E aí o Grupo DAP vai fazer um estudo aqui, vai replicar isso para a fábrica toda, tá? Se você não tiver mão de obra, o Grupo DAP está aqui, atende com automação, né? Com adequações de máquina aí. Então, você pode contar com a equipe do Grupo DAP, eles vão lá e vão te dar uma assistência aí para você escalar esse projeto piloto seu, tá? Planeje a manutenção. Crie ordens de trabalho. Quando um alerta é gerado, crie uma ordem de trabalho para realizar a manutenção necessária. Essa é a manutenção planejada. Quando um alarme for ultrapassado, ele vai criar uma ordem, essa ordem precisa ser atendida, tá?
mas não naquele exato momento, mas tem um momento crítico, né, para você atender isso aí. Então, ele vai estipular um intervalo de tempo para você fazer o planejamento dessa manutenção. Você, como um bom PCM, como um bom planejador, né, e controlador de manutenção, vai acionar o seu PPCP, né, Planejamento, Programação e Controle de Produção, e eles vão, junto com você ali, fazer o planejamento dessa manutenção, tá? Agende as intervenções, planeje as intervenções de manutenção, de forma a minimizar o impacto da produção. E o sexto, gente, acompanhe os resultados, avalie a eficácia, acompanhe os resultados da manutenção preditiva e avalie as estratégias conforme necessárias. Melhore continuamente. Essa é a receita, né, para a gente ter sucesso, melhoria contínua, tá? Utilize dados coletados para aprimorar os modelos de predição e otimização da manutenção, tá? E tecnologias essenciais para a manutenção preditiva, falei para você, a internet das coisas, tá? Permite a conexão de diversos dispositivos e coleta de dados em tempo real, jogando isso para a nuvem, né? Fazendo aí o Big Data ou computação em nuvem, né? Para processamento desses dados. Análise de dados, então ferramentas, análise de dados como Machine Learning são essenciais para a identificação de padrões e prever as falhas. E aí você tem o IA, né? Algoritmos de IA podem identificar padrões complexos e otimizar decisões de manutenção. Realidade aumentada, né? Que é um assunto bem legal aí, que a realidade aumentada você consegue acessar esses mecanismos de forma digital, tá? E aí você tem vista explodida, consegue spare parts. Cara, realidade aumentada é uma coisa assim que que está ajudando muito a manutenção, tá? E aí os benefícios, gente. Quais os benefícios que a manutenção preditiva traz? Redução de custo, evita paradas não planejadas e reduz custos com manutenção corretiva. Claro, se você prediz a falha, você faz a intervenção antes que ela aconteça, tá? Então eu reduzo drasticamente a manutenção corretiva. Aumento da disponibilidade dos equipamentos. Permite identificar e corrigir problemas antes que eles causem as falhas. Gente, detalhe, geralmente a manutenção preditiva, a gente ataca sistemas, né? Sistemas mecânicos e elétricos, né? Mas são sistemas dinâmicos, tá? São sistemas dinâmicos. Posso aplicar para estático também, Dario? Claro que pode, tá? Você coloca o sensor de vibração em um equipamento dinâmico, mas você coloca ali na carcaça dele, não é isso? Para analisar a vibração da carcaça inteira. Não é totalmente estático a carcaça, né? Eu tenho dentro dela um dispositivo dinâmico. Mas a manutenção preditiva em si, 80%, 90% são para dispositivos dinâmicos dos equipamentos, dos ativos, tá? Aumento da disponibilidade dos equipamentos, permite identificar e corrigir problemas antes que eles causem as falhas, né? Então eu consigo verificar se eu tenho um problema de rolamento numa caixa de redução, né? Se eu tenho um problema de sobretemperatura em um conector elétrico em específico, né? Então são as técnicas aí de preditiva que me traz o sintoma da falha, né? Lembrando do FIMEA aí. Otimização da produção, aumenta a eficiência e a produtividade dos equipamentos. Prolongamento da vida útil dos equipamentos, permite identificar e corrigir problemas antes que eles causem danos irreversíveis. O grande problema de eu apagar fogo, de eu atacar com manutenção corretiva, é isso, tá? O custo dela é muito mais alto. Mas por que o custo dela é muito mais alto? Porque eu espero acontecer e quando quebra, danifico outros dispositivos daquele ecossistema. Então, às vezes eu estouro um rolamento, né? O rolamento está comprometido e eu quebro um eixo, né? Eu causo fadiga num eixo, a carcaça do redutor, também o colo do rolamento já vai embora, né? Se eu tenho na parte elétrica um conector ali com sobretemperatura, espero ele quebrar, às vezes ele danifica até eu tenho um contator de potência ali, né? Ou um disjuntor de potência com a corrente aí de 100, 150 amperes. Esse custo do terminal, ele é muito barato se eu identificar isso sobre a temperatura no terminal. Mas quando ele derreter e aquecer tudo e fundir ali naquele dispositivo, eu não consigo utilizar mais nem o disjuntor, nem o cabo e nem o disjuntor.
Nisso, o custo de manutenção já foi lá para o alto. Eu estou falando isso só nos impactos no ativo, tá? Que o custo é alto. Agora eu vou falar mais um pouco. E o custo de hora de máquina parada? O custo da intervenção não planejada e o item que hoje é difícil, empresas que trabalham com estoque, né? Eu tenho tudo just in time, eu compro aquilo quando eu preciso. Então, quando eu preciso, eu vou comprar, eu tenho também, às vezes, um tempo de aquisição desse recurso, tá? Esse tempo de aquisição, né? Eu tenho o valor do recurso, eu tenho o tempo de aquisição e tenho o tempo da intervenção. Tudo isso soma e vai dar o meu custo de mão de obra de manutenção corretiva. Então, tá? Nós vamos fazer uns conteúdos aqui também falando de mitos, né? Sobre a manutenção. Um dos mitos é que a manutenção preditiva é cara, tá? Não faz muito sentido quando você compara ela com a corretiva. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos um pouquinho aí sobre manutenção preditiva. Espero que tenham gostado. Já peço que faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e deixe o seu like. E um recado bem legal, lá no canal do Grupo DAP, digita lá no YouTube Grupo DAP Engenharia ou vai na recomendação aí do canal, tem o canal do Grupo DAP. Nós temos o DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E lá vão profissionais de todo o mercado brasileiro, da indústria, né, brasileiro, os maiores especialistas estão lá no DAPcast. Não perca essa oportunidade de ter um conteúdo gratuito, muito relevante, de um especialista da indústria, um expert da indústria. Então, já vai lá, assista, dá uma garimpada lá, assista os episódios lá do DAPcast e já faça a sua inscrição lá também. Até a próxima.